Fala galera, eu sou o Fábio Bussacarini, CEO da Imagination, e hoje aqui no nosso podcast Sinapses eu tenho a honra de receber o meu amigo, também colega de trabalho, David Correia. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós acabamos de gravar um curso para a plataforma da Imagination falando sobre gestão de carreira para artistas visuais. O curso está fantástico e nesse cast eu quero trazer para vocês alguns insights aqui num bate-papo com o David. Vamos nessa? Bora lá! Legal. Minha primeira questão, cara, é a seguinte. Vamos supor que eu estou começando a minha carreira nas artes visuais. Eu tenho uma carreira já em outro mercado, vamos supor que na engenharia civil, e eu decidi que isso não serve mais para mim, e agora eu vou para as artes visuais, mais especificamente para o design, nesse caso. Como você enxerga as possibilidades de atuação? Assim? Então, quais seriam todas as possibilidades de atuação nessa nova carreira que eu decidi seguir? Cara, na verdade são muitas, né? Você pode começar aí atuando como empreendedor, de forma autônoma, trabalhando como freelancer, por exemplo. Você pode trabalhar em alguma empresa, né? Fixo realmente como uma empresa, seja CLT, seja como pessoa jurídica. E existem várias áreas dentro do design que você pode se infiltrar, né? Você pode trabalhar como designer de identidade visual, de branding, design de produto, game design, UX, UI, enfim, as possibilidades são imensas, né? Agora você precisa entender para qual área dessas você gostaria de ir, quais você tem mais aptidão e começar a fazer essa transição, que não precisa ser 880, né? Você pode fazer essa transição aos poucos. Se você trabalha, por exemplo, como vendedor numa loja, você não precisa fazer isso de uma hora para outra, né? Eu vou abandonar o meu trabalho e ir para a área do design ou para a área das artes visuais. Você pode ir fazendo isso aos pouquinhos e testando algumas habilidades, né? Vou um pouquinho para o designer gráfico, vou um pouquinho para a área de game design ou UX, vou testando algumas habilidades, vou estudando algumas coisas e aí sim você vai se aprofundando em alguma delas para entender se realmente é o que faz sentido para você, né? Legal. O que eu acho maneiro nessa profissão, nessa carreira, é que o design ele não exige uma formação superior, né, oficial, assim. Você precisa ser um bom profissional, conhecer as técnicas, conhecer os caminhos, mas você não precisa de uma formação. Então isso te dá uma possibilidade de experimentação grande, né? Então, pelo que eu entendi da sua fala, basicamente são dois caminhos. A gente costuma muito falar do freela, né? Você freela de design. Mas basicamente são dois caminhos. Ou você é uma empresa, ou você é um funcionário de uma empresa, né? Então, ou você é uma pessoa física ou você é uma pessoa jurídica. Exato. E aí o freela, nessa arquitetura, ele é a empresa, né? Ele é uma empresa de design de uma pessoa só. Às Com vezes certeza. uma eu-presa, né? E aí, beleza, esse caminho, ele exige muitos conhecimentos, que não só da técnica do design, né, do saber fazer uma identidade visual, saber uma composição de cores, saber uma tipografia, mas também exige de você saber sobre administração de negócios, sobre gestão de empresas. Com certeza. Você vai ser o líder do seu negócio, você precisa construir as metas, você precisa declarar o imposto, enfim, tem um monte de questões para serem tomadas. Se você não está afim de comprar essa briga, né, de correr todo mês atrás do resultado, de fazer essa empresa crescer, de ter metas, enfim, de fazer algo acontecer, você também pode seguir a carreira dentro de uma empresa, né, como um profissional contratado. Eu até gosto bastante desse caminho, porque eu até brinco que é assim, meio que treinar com o dinheiro dos outros, né? Então, você começa ali devagarzinho, vai aprendendo, alguém vai te ensinando e tal, e aí no futuro você pode decidir sair dessa empresa e voltar ao seu estúdio, se esse for o caso. É uma escola, né? É uma escola. Se eu estou dentro de uma empresa, se eu olho para dentro de uma empresa, eu vou entrar lá como artista visual, como designer. Eu posso ser júnior, pleno ou sênior. Você pode me falar um pouco desses caminhos e quais são as características de cada um deles? Claro, com certeza. Acho que antes do júnior ainda existem outros caminhos, né? Você pode ser um assistente, por exemplo, e você pode ser um trainee, né? Então existem outros caminhos antes do júnior e até depois do sênior. Os mais conhecidos são júnior, pleno e sênior, né? Mas quando a gente fala de um profissional júnior, por exemplo, a gente está falando de um profissional que acabou de começar, está no início da carreira, né? Nos primeiros anos de experiência, então até no máximo 3 anos a gente coloca, né? Que é um designer júnior. Então ele tem pouca experiência, por isso ele acaba pegando projetos um pouco mais leves, né? Ou projetos um pouco mais simples e que precisa de muito mais orientação, muito mais supervisão, porque ele está começando.
Já o designer pleno, ele consegue fazer as atividades dele plenamente, né? O nome já diz, já faz isso plenamente e já faz sozinho. Então não precisa de tanta supervisão, ele já consegue pegar projetos mais complexos, né? Consegue até liderar alguns designers júniores, então ele já consegue orientar, supervisionar outras pessoas e assim ele vai evoluindo dentro da carreira, né? Já um designer sênior, ele é um designer que já está super capacitado, é um designer que já tem muito foco, ele já tem muita responsabilidade, ele já é um cara que entende muito sobre design, principalmente sobre a área que ele está se especializando, que ele se especializou, né? Ele já é um cara que treina outros designers, que já pode ser líder em alguns projetos, inclusive. Ele tem muito mais comprometimento, né? Então, ele é um cara que é muito mais ativo, muito mais responsável, muito mais maduro profissionalmente falando, né? Eu sempre digo que a mudança, a diferença entre um e outro é o nível de maturidade profissional, que é a questão da responsabilidade, da proatividade, né? Quanto mais proativo, quanto mais responsável, mais sênior a pessoa é. Experiência também conta muito, né? Um sênior ele já tem aí de 5 a 10 anos de experiência para mais, então é um cara que já acumulou bastante experiência profissional. E também o nível de complexidade que essa pessoa tem nas tarefas, né? Então o júnior vai pegar um projeto mais leve, um pouco mais tranquilo, ou pegar o início de um projeto. Um pleno ele já vai conseguir pegar do início ao fim de um projeto e projetos um pouco mais complexos. O sênior ele pode criar um projeto, né? Ele pode criar do início ao fim esse projeto ou tocar esse projeto junto com outros designers, né? Então ele já tem um nível aí de maturidade, de responsabilidade muito maior e de complexidade também, né? Então tem a ver com tudo isso, maturidade, experiência e complexidade. Muito legal, cara. E no seu curso você trouxe um dado muito legal que eu vou compartilhar aqui com a galera do cast, que é o seguinte: hoje aqui, dia 19 de julho de 2023, no Indeed existem 13.170 vagas abertas no Brasil para designers, sendo que 4.532 vagas foram abertas nos últimos 14 dias. Se a gente olhar a Cato, são 2.200 vagas e no LinkedIn 3.200 vagas. Cara, é um mercado muito abundante de oportunidades profissionais, aparentemente. Mas tá, aqui nessa simulação, eu sou uma pessoa que está começando a carreira, eu tenho uma outra profissão. Eu não sei absolutamente nada, mas eu quero começar nessa carreira. O que você sugere como primeiros passos assim para mim? Tá. Acho que primeiro de tudo, arrumar o seu cartão de visita, né? E o cartão de visita eu tô falando currículo, LinkedIn e portfólio. Então, para você se apresentar para o mercado de trabalho, você precisa ter isso muito bem apresentado. Precisa ter um currículo legal, né? E aí eu não digo um currículo cheio de frufru, né? Um currículo que geralmente é um currículo de designer, né? Bonito, colorido. Não precisa disso. O que o recrutador precisa é das informações corretas e das palavras-chave corretas para que ele consiga olhar e ver em 10 segundos se aquele currículo é bom ou não para aquela vaga. Então, de currículo é isso. LinkedIn. Antes de você continuar, eu gosto sempre de pensar que, cara, se eu for um recrutador, eu chego na minha mesa de trabalho, tem uma pilha com 20 mil folhas de papel. Qual que é o critério que eu vou usar para tirar a melhor folha de papel ali do meio? Cara, primeiro, todo recrutador ele tem alguns critérios que ele precisa avaliar para a vaga. Então, por exemplo, eu preciso de um designer que tem uma formação em designer, né? Então, eu preciso de uma formação, um bacharel em designer. Então, eu vou direto olhar para esse critério. Os currículos que tiver um bacharel, eu vou selecionar e vou dizer, sim, é esse, né? Os que não tiver, eu excluo imediatamente. Se essa informação não está bem descrita e bem interessante ali no currículo, de uma forma disposta a eu olhar, bater o olho e ver se realmente é isso ou não, eu descarto sem nem procurar muito, né? Então eu posso até ter um bacharel, mas se esse bacharel estiver escondidinho lá embaixo, eu vou excluir. Então, e assim de acordo com os outros critérios também, né? Se eu preciso, por exemplo, alguém que conheça de Adobe Photoshop, eu preciso olhar para esse currículo e ver que a pessoa tem essa habilidade ali. Então eu preciso olhar para a vaga, por exemplo, antes de me candidatar, né? Eu olho para a vaga, olho o que essa vaga precisa e modifico o meu currículo, personalizo ele para que o recrutador chegue e olhe exatamente aquilo que ele está procurando.
Então, a minha sugestão nesse sentido de currículo, por exemplo, é sempre mudar o currículo para cada vaga que você for se candidatar. Porque o recrutador é diferente, ele está procurando pessoas diferentes, com características diferentes. Então, em relação ao currículo, quanto mais personalizado para cada vaga, melhor. Eu me ajudo a te ajudar, né? Exatamente. Ajuda o recrutador a te encontrar. Exatamente. E tem um negócio muito legal, galera, que o David, quando ele estava estudando e construindo esse conteúdo, ele me disse, né? Cara, eu estou procurando um perfil no LinkedIn de um designer para usar como exemplo no curso e eu não consigo encontrar um perfil decente para mostrar para a galera, então eu vou mostrar o meu. Aí tem uma oportunidade, né? Mas eu vou deixar essa bola na mão do David para ele falar um pouquinho mais. O que é um perfil decente? Cara, um perfil decente é um perfil minimamente completo. As pessoas não completam seu perfil no LinkedIn, por exemplo. No título, que fica abaixo da foto e abaixo do banner, né? Lá no título precisa conter os assuntos que você domina, né? Designer, branding, UX, UI, precisa estar lá no título, por quê? Quando o recrutador for te procurar no LinkedIn, ele vai procurar por palavras-chave. Então, se você não tiver no título essas palavras-chave, você não vai aparecer na busca. É simples. Eu encontrei perfis no LinkedIn escritos no título "Procura emprego". Tipo, a pessoa nunca vai ser encontrada desse jeito. Ajuda o algoritmo a te ajudar nesse caso. Ajuda o algoritmo a te ajudar, cara. A inteligência artificial tá tudo aí para isso. Por exemplo, né, as pessoas se candidatam muito pela GUP. A GUP é uma plataforma gigante, né, que seleciona pessoas e dá oportunidade para muita gente. Tem muita gente que tem problema, inclusive, com a plataforma, mas essa nem é a questão. A questão é que a GUP também trabalha com inteligência artificial. Então, lá no cadastro dele, se não tiver as palavras-chave que aquela vaga está buscando, ela não vai te colocar no topo do funil. Ela vai te deixar lá embaixo. E o LinkedIn é a mesma coisa. Se você tem poucas conexões no LinkedIn e não tem as palavras-chave no seu perfil, você não vai ser achado, você não vai ser encontrado. E isso deve ter tanto no título quanto nas hashtags que fica abaixo do título. Isso precisa estar ali porque quanto mais palavras-chave tiver no seu perfil, mais fácil vai ser de te encontrar. Legal. E eu imagino que no LinkedIn, no currículo, tem um campo ali que vai ser muito importante para o recrutador, né? Depois do momento que você chamou a atenção e fez ele te tirar da pilha de papel ali e olhar com um pouco mais de cautela para o seu currículo, tem um outro elemento ali que vai ser importante, que é a experiência profissional. Mas tá, eu estou no zero, ou praticamente zero. Estou estudando, estou fazendo uns cursos, estou buscando a minha primeira oportunidade. O que você traz como dica para a galera, para você começar a alimentar esse campo de experiência, para conseguir levar isso para o recrutador e para a empresa, por mais que você esteja buscando uma vaga, ainda uma vaga de entrada, né? Mas mesmo nessa vaga de entrada, eu imagino que o recrutador espere alguma experiência, algum conhecimento, para ele não ter que te ajudar do absoluto zero. Perfeito. Como que eu consigo essa primeira experiência? Cara, primeiro de tudo, tem um campo sobre lá do LinkedIn, né? Você pode colocar exatamente o que você está buscando. Você pode falar que está mudando de carreira, que está fazendo uma transição, que quer se formar em designer, que está buscando essa área, que tem alguns trabalhos específicos, inclusive colocar lá o link do Behance ou um portfólio, né, com alguns trabalhos que você já fez de forma autônoma mesmo, para você mesmo ou para algum amigo, para algum colega, né? Tem um campo no LinkedIn também que é de projetos, que você pode colocar lá projetos sociais que você já se colocou como à disposição, já fez, por exemplo, um banner específico para uma ONG, né? Você pode fazer isso de diversas formas e de forma gratuita para as pessoas. E colocar lá no LinkedIn, eu fiz um banner, um material de identidade visual para uma ONG, tá aqui, mostra, né? Eu estou indo para essa área, já estou estudando tal e tal e tal área do design, já fiz tal e tal e tal curso. Tem a área lá do LinkedIn, onde você coloca os certificados, coloca os cursos que você já fez. Então, não necessariamente você precisa de experiência, de uma grande experiência. Mas se o recrutador vê lá no seu perfil que você está nessa transição, está sendo sincero, inclusive, lá na área de dizer que não tem experiência, mas que está buscando isso, que tem X e X e X projeto para o recrutador ver, já é um bom caminho andado, né? A pessoa já consegue ver que você tem interesse. Que legal. Essa sua fala até fez me lembrar de uma experiência minha que eu acho que pode ser legal compartilhar. E lá atrás, quando eu decidi sair da engenharia civil e conhecer a gestão da inovação, né, que é o campo que eu me especializei, um dos primeiros cursos que eu fiz foi de Design Thinking. E fiz um curso
teórico, né? E descobri, eu entendi ali durante o curso que, cara, eu precisava aplicar aquele negócio, porque a teoria eu já sabia tudo, mas eu precisava ver um pouco da teoria no mundo real acontecendo. E aí o que eu fiz? Eu organizei um hackathon numa ONG em São Carlos. Então eu botei 12, 15 pessoas lá no final de semana pra gente passar por todas as etapas de design thinking, né, com essa galera, eu conduzindo, eu facilitando. Tirei um monte de experiência de lá, aprendi pra caramba com a galera e depois consegui levar esse design thinking para vários outros lugares. Hoje em dia eu considero, assim, que eu conheço muito bem da técnica para conseguir aplicar. Então, e eu imagino que esse esforço, né, de ter criado algo do zero para treinar, para experimentar, também possa chamar a atenção do recrutador do outro lado, né? O cara fez algo acontecer ali, né? Talvez te destaque dos demais. Cara, destaca demais. Eu, como recrutador, brilho os meus olhos quando eu vejo lá que a pessoa fez um projeto social, participou de alguma ONG, fez um projeto por si só mesmo, sem cobrar nada. Eu acho lindo, acho maravilhoso quando a pessoa vai de forma proativa, ajuda alguém e ainda tem uma experiência profissional que vai levar para o resto da vida, né? Sim. Então isso brilha os olhos do recrutador, porque mostra uma proatividade, mostra uma responsabilidade, mostra que a pessoa não está ali de brincadeira, né? Ela está buscando os objetivos dela. Isso é sensacional. Que legal, cara. E aí, beleza, eu consegui a minha primeira experiência, eu consegui passar pelo filtro do processo seletivo, eu consegui minha primeira vaga, e agora eu quero um plano de carreira. Fala um pouco para mim, o que você entende sobre plano de carreira? Plano de carreira, cara, nada mais é do que você identificar o seu passo a passo para chegar no seu objetivo, né? Mas primeiro você precisa entender onde você está e onde você quer chegar, certo? Onde você está é a fotografia atual de como está o seu momento hoje, né? Quanto você ganha hoje, quais são as suas habilidades hoje, o que você gosta de fazer hoje, o que os outros dizem que você faz bem, né? Faz uma fotografia atual do que você é hoje, de como está a tua situação. Depois você faz uma fotografia do que você imagina que seria o ideal, né? Que seria o ponto B, né? A gente falou do ponto A, você chegaria nesse ponto B. Então, digamos que hoje eu sou um vendedor de uma loja, mas eu quero ser um designer gráfico numa agência de marketing digital importante no Brasil até 2025. Então, como é que eu vou chegar lá, né? Como é que vai ser o meu processo para chegar lá? O que eu preciso aprender para chegar lá? Eu preciso entender sobre design gráfico, eu posso fazer alguns cursos na Imagination, eu posso comprar um curso de identidade visual, por exemplo, do Marcelo Kimura. O próximo passo seria fazer uma faculdade, talvez, para me especializar um pouco mais, caso essa empresa que eu tanto quero trabalhar exija isso. Então é fazer o passo a passo mesmo, né? Micro passo por micro passo. E colocar data para tudo, porque sem data o negócio não sai do papel, né? Então, do ponto A até o ponto B, o que eu preciso fazer para chegar lá? E não só questões técnicas, não só conhecimento técnico, né? Mas comportamentais também. Eu tenho inteligência emocional para lidar com essas questões de carreira, dos desafios que eu vou ter lá na frente? Se não, como é que eu posso desenvolver isso? Eu posso começar a meditar, por exemplo, eu posso fazer algumas sessões de psicoterapia, um processo psicoterapêutico, eu posso fazer exercício físico para melhorar a minha inteligência emocional, porque tudo isso ajuda, né? Minha comunicação tá boa? Eu sei me comunicar bem com as pessoas? Se não, como é que eu posso aprender isso, né? De que forma que eu posso convidar outras pessoas a me ajudar a melhorar minha comunicação? Eu sou uma pessoa organizada ou não? Eu preciso me desenvolver nesse sentido? Se eu preciso me desenvolver nesse sentido, de que forma que eu posso fazer isso? Quem que pode me ajudar, né? E assim por diante. Você precisa identificar o passo a passo e buscar entender com outras pessoas, com cursos, com mentorias, como você pode desenvolver essas habilidades para chegar lá. O que não dá é esperar para as coisas caírem no seu colo, sentar e ficar ali afundando, esperar, né? O plano de carreira chegar até você, né? Exatamente. Então, David, você vai trabalhar 1 ano nessa função, depois eu vou te dar uma pós-graduação, depois eu vou te dar um doutorado e aí Você vai crescendo e evoluindo aqui dentro da empresa. Isso, cara, as empresas muitas empresas têm plano de carreira, né? Eu acho legal, inclusive. Mas o plano de carreira quem faz é a pessoa, não é a empresa. O colaborador tem que fazer o seu plano de carreira, ele tem que saber aonde ele quer chegar e tem que pedir ajuda da empresa para conseguir alcançar esse objetivo, não o contrário, né? Porque senão a empresa vai te dar um direcionamento, vai te levar para um lugar que talvez você nem queira chegar, né? Então o plano de carreira tem que vir muito mais do colaborador do que da empresa, né? É uma ajuda mútua,
mas com certeza a proatividade em relação ao plano de carreira tem que vir da pessoa e não da empresa. Que legal, David. Obrigado pelo papo. Se a galera quiser saber mais, vai encontrar um curso completo seu lá no imagination.art. Se as pessoas quiserem conversar com você nas redes sociais, como elas te encontram? Pode me encontrar no LinkedIn, David Correia. Pode me encontrar pelo Instagram também, Correia David Psi. Acho que são os principais contatos aí que a gente pode se referenciar. Legal. Galera, espero que vocês tenham curtido. David, obrigado. Obrigadão, Fabião. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera. Até o próximo Sinapses.